Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Nossa, aqui agora tá com um eco aqui a voz. Eu limpei aqui, tá? As bagunças aqui do meu quarto. É porque minha mãe coloca muitas coisas aqui, tá, pessoal? Eu tive que tirar isso tudo aí, tá? Tava muito bagunçado, tá, pessoal? E ambiente assim traz essas coisas acumuladas, traz uma negatividade, tá? Você vê que até agora parece que o ambiente ficou leve, né? Tem que fazer isso, tá, pessoal? Porque as pessoas ficam trazendo coisa, né? E acumulando, deixando ali, às vezes nem usa. Tá lá inutilmente criando traças, sabe? Enferrujando, tá, pessoal? A gente, a gente, pessoal, precisa, como é que se diz? Nos desapegando dessas coisas, tá? Eu sei que tem muitas pessoas, tá? Que é apegado a algumas coisas, tá? Materiais, tá? Mas a gente tem que despegar disso, tá? Essas coisas foi feita para a gente usar aqui enquanto a gente está aqui nesse corpo, né? Porque depois que você não tiver mais corpo, você não vai poder mais usar isso. Entende, pessoal? E isso a gente que é desperto precisa estar na consciência, tá? E desapegando dessas coisas materiais, tá? E é um trabalho, né? Ao longo, tá, pessoal? Não é fácil, então. Vai trabalhando a sua consciência, sabendo que isso aí é passageiro, tá? Então, isso acontece com muitas pessoas, né? A minha mãe tem esses negócios aí, também as minhas filhas. Sempre acumular coisas, tá, pessoal? Não ter aquilo só que precisa. Por exemplo, meu eu tenho ali pouquinhas roupas, tá, pessoal? Um calçado ali, tá? Tenho aqui minha sandália, estou calçado com a minha sandália. Então, eu tenho poucas coisas, tá, pessoal? Para não usar aquilo que precisa mesmo, tá? Mas eu sei que tem pessoas, isso faz parte aí do consumismo que a Matrix colocaram na sua cabeça. Você comprar coisa que às vezes você nem precisa. Tá querendo tapar um buraco, né, espiritual com essas coisas materiais. E está acontecendo com muitas pessoas isso, tá, pessoal? Até a gente mesmo tem algumas coisas que são apegado, tá? Eu ao longo dessa caminhada com a espiritualidade, eu já estou me liberando das coisas aí, tá, pessoal? Algumas coisas que eu era apegado, eu já estou me liberando, tá? Porque é isso, a gente tem que estar preparado para a liberação, porque a qualquer momento a gente pode ir. Na hora que a espiritualidade prepara aí que você vai. Ai, não, não, eu estou com meu negócio lá, eu não posso deixar, você vai ficar fazendo isso, pessoal? Não pode, é o momento, é o momento. Então, por isso que tem pessoas, tá, pessoal? Quando vai deixar o corpo, né, o espírito dela separado do corpo, a morte é um tormento muito grande para essa pessoa. Porque não houve uma preparação, tá, pessoal? Não houve uma intimidade com o Criador, tá? Sabe, totalmente despreparado está aqui e induzido pela Matrix, tá? A consumir, a preencher o vazio. E ela vai achando que vai ter felicidade se ela ter alguma coisa aqui, material. Não, é verdade, tá? As coisas que a gente tem aqui é para a gente usar, tá? Essas coisas materiais, mas tem um determinado tempo. Todas as coisas têm um determinado tempo, tá? E a gente não pode colocar nosso coração. O nosso coração tem que estar livre
para a morada do Espírito de Deus, tá? Para a morada de Deus mesmo, esse coração tem que estar livre. Se tiver alguma coisa impedindo, Deus não vai habitar no coração que está ocupado. Está ocupado, então não entra, entende? É por isso que a própria Bíblia fala, né? Eu vi até uma pessoa falando sobre isso. Ainda bem que tem pessoas falando essas coisas, tá? Você não pode servir a dois senhores. Ao Deus Mamon ou a Cristo, né? Você não pode, tá, pessoal? Servir a dois senhores. Você tem que escolher seu coração, a sua consciência tem que escolher. E espero que escolha a Cristo e a Deus, né? Para ter o um relacionamento com Deus. Tá? Mas tem muita gente que está escolhendo o Deus Mamon, o dinheiro. Está colocando no seu coração o dinheiro, tá? Então, é o que está acontecendo com muitas pessoas, tá? Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução toda? Deixa eu ver aqui meu estudo. Meu estudo. Aqui no meu canal, né, pessoal? Nosso canalzinho aqui, a gente vai ter que falar essas coisas. Quem é que fala isso aí? Qual é o pregador? Você já viu o pregador falando para você deixar as coisas? Ele está mandando você ter mais coisas. Então, só eu que estou ouvindo aqui falar sobre isso, pessoal. Não tem aí. Vocês ficam tudo apegado, tudo iludido com a matéria, com a Matrix. Vocês ficam tudo aí. E ficam sofrendo ainda, porque isso não vai preencher. Fica ali, aí vamos encher vamos encher de cachaça a mente, vamos. E aí vai passando, e vai passando, e vai passando. Até quando você deteriorar o seu corpo. É isso que tá acontecendo. Vai acontecer se você não der ouvido à voz do Espírito, né? Eu até ontem, né? O tema eu falei sobre isso, né? O tema de ontem foi o quê? O espírito mal, né? O mal, como é? O tema de ontem foi o... Cadê, pessoal? Meu Deus. Olha aqui. O mal... O que é o mal espiritual, não foi? A gente falou esse tema. Você está se esquecendo igual a mim também, pessoal? Mas é muito tema, tá na minha cabeça. Eu estou agora com o tema de hoje, né? Esqueci o de outro. Mas a gente falou sobre ouvir a intuição, a voz, né? Interior do espírito. O que é isso? Então, muitas pessoas dizem, não, o que é isso aí? É isso que eu vou trazer hoje, o meu tema de hoje. O que é a voz do espírito, né? O que é essa voz do espírito? Aí eu coloquei a pergunta, e como podemos entrar em comunicação com essa intuição? Porque quando você ouve a intuição, pessoal, a voz, alguém está lhe guiando, está intuindo você. Você sente uma sensação que alguém está dirigindo. Então, isso é a voz do Espírito de Deus. É Deus que está lhe guiando. Isso acontece muito quando a pessoa desperta, tá? E como podemos entrar nessa comunidade? Quando você desperta a consciência. Porque se a consciência está dormindo, ela não vai ouvir a voz do Criador, a voz de Deus, o Espírito de Deus. Ela não vai ouvir porque ela está dormindo, tá? Ela está dormindo ou então morta, tá? Que representa a morte espiritual, que é o quê? A separação desse espírito do Espírito de Deus. Então você está em outra frequência, você caiu, está em pecado, está
o que aconteceu com Adão. Adão perdeu. Adão vinha conversar com Deus na virada do dia. Mas perdeu essa comunicação. Através do que? Foi o que fez ele perder? Vocês sabem a história. Vocês sabem a história de Adão e Eva ou não, pessoal? Né? Eu acho que é bem difícil uma pessoa não saber essa história, né, de Adão e Eva. Então, lá caiu, então, perdeu essa comunicação. E essa comunicação agora está vindo trazido pelo Filho de Deus, que é através do Espírito de Deus que vai habitar no nosso coração, na nossa consciência, pessoal. Vai guiar a gente. Então, por isso que aquele que é desperto, ele fica ouvindo muita intuição. E eu sou dirigido por isso, tá? Os meus vídeos, todos esses meus vídeos aí que você viu, por isso que até agora ninguém pôde contradizer o que eu disse aí. Ó. Tá aí, mais de 600, 700 vídeos aí que eu tenho gravado aqui, tá? Com confusão, com gritaria na minha casa, com um monte de coisa, mas, como é que se diz? Eu não saí da direção da espiritualidade. Tá aí. Até agora ninguém pôde me contradizer aí, tá? Porque eu estou seguindo essa intuição, tá, pessoal? E é essa comunicação que eu não posso perder. Então, existem frequências que a gente tem que ir alimentando para a gente não perder essa comunicação e não perder entrar em outra frequência, perder a frequência que está na espiritualidade. A gente não pode perder isso. Se perder, você está fora, está desviado, tá? A no instante eu estou falando aqui coisas erradas para você, estou aqui totalmente desviado. Então, isso aconteceu com muitos líderes, tá? Amigo, tá? Desviaram bastante de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí se perde, tá, pessoal? Porque ele que vem nos guiar nessa jornada aqui, nessa realidade, tá? Então, e até a própria Bíblia fala, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Tem que ter o Espírito guiando, tá? Mas vamos dar aqui, vamos para o nosso tema, que eu vou dar ênfase nessas coisas, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu ontem, né, eu percebi que tinha um espírito guiando, né, pessoal? Eu já sabia, mas eu sempre faço, porque é o ego da gente. Eu fiz o estudo, aí eu vou falar assim, aí eu vou introduzir aqui. Mas ontem, quando eu estava assistindo meu vídeo, eu vi que eu não falei nada daquilo que eu planejei. O Espírito fez um caminho totalmente diferente, tá? Eu escrevo o texto aqui, eu venho aqui, tal, tiro o texto, né? O Espírito me tudo, mas quando eu ligo aqui e começo a gravar, não tem roteiro, pessoal. Não tem roteiro. Segue o roteiro, não existe roteiro. É o Espírito. E ontem eu vi isso, tá? Eu assisti no meu vídeo e digo, nossa, eu não falei nada do que eu queria falar. Porque às vezes era coisa do meu ego, tá, pessoal? E a própria espiritualidade é para ver que não é o seu ego. É uma direção do Espírito. Porque talvez, se eu falasse coisa do meu ego, talvez eu errasse. Alguém achava o erro. Tá? E quando você é dirigido para ele, não existe erro. Ninguém vai contradizer você. Tá? Então, o que é a voz do Espírito? Né? Tá? Você tem que ter discernimento para ouvir, porque não é todo espírito que você vai ouvir que significa que é de Deus. Existe um direcionamento, tá? Então, o que é que ele fala que é essa voz do Espírito? Ele diz, a voz do Espírito, na espiritualidade, né?
frequentemente é referida com a voz do Espírito Santo. É uma comunicação espiritual, é uma sensação sutil e uma intuição que guia, conforta e inspira, vinda de Deus ou de uma força divina. Entende, pessoal? Então, o que é que ele está dizendo que é essa voz do Espírito? Ele fala que na espiritualidade em geral, né? Ele diz que é a voz do Espírito Santo, que é uma comunicação espiritual. Então, é uma comunicação espiritual que você está tendo com o Espírito Santo. Uma sensação sutil, você pode sentir uma sensação sutil, uma intuição que guia. Então, você sente que está guiando você, tá? Conforta você, inspira você vindo de Deus ou de uma força divina. Então, começa a inspirar você, começa a trazer aquela inspiração que vem de Deus. Ela se manifesta como uma sensação de paz. Então, é um sinal de que a pessoa, né, essa daí está com o Espírito de Deus. Ela sente a paz. Convicção e conhecimento interior. Então, ela tem uma convicção e um conhecimento interior e pode ser distinta de outras vozes. Então, ela é distinta de outras vozes. O pensamento através da sua qualidade de amor, paz, sabedoria e verdade. Então, quando uma pessoa está com essas qualidades, virtude, amor, paz, sabedoria e verdade, aí o Espírito de Deus está sobre ele, está guiando ele, essa intuição. Mas se você não vê essa qualidade, então não é Espírito de Deus, tá? É o espírito contrário aí. E pior se você tiver numa vibração baixa, tá? Porque uma pessoa para ouvir e ter essas qualidades, ela tem que passar para uma frequência mais acima. Comportamento dela, como ela fala, a maneira. Entende? Porque tem muita gente aí pensando que os líderes estão aí com o Espírito de Deus e não estão, tá? São espírito de engano mesmo que o apóstolo Paulo fala. Nos últimos dias, né? Os espíritos enganadores, né? Enganarão a muitos, né? Dando voz a espíritos enganadores. Então, no último dia vai acontecer isso. Mas o que é que você tem que olhar? Você vai discernir ele pelo... Se ele está vibrando no amor, na paz, ele tem sabedoria das coisas que está escrito na Escritura. E se ele tem verdade, se você sente verdade. Quando você tem o Espírito de Deus, você é da verdade. Quando uma pessoa está trazendo a verdade, você sente no coração. É o que está acontecendo aqui. Já várias pessoas, tá? Fala que está sentindo que é verdade o que eu estou falando. Pessoas até que não conhecem nenhuma outra. Ela não conhece aquela outra pessoa para combinar. Mas por que essa pessoa está falando igual? É porque é o espírito, pessoal. Tá? Tem um espírito. E você tem que ouvir a voz desse espírito. Tá? É conhecida também como a voz interior, intuição. Tem vários nomes para dar essa voz do espírito. Tá? Aí ele fala, a voz do espírito é um conceito espiritual que se refere à comunicação direta entre o indivíduo e o divino. Então, entre você e Deus. É essa comunicação. Quando vocês estão buscando terceiro, pessoal, né, para se comunicar com Deus, é porque você ainda não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não precisa de buscar terceiro. Ela diz, eu me comunico com Deus. É a capacidade de ouvir, compreender e seguir a orientação do Espírito Santo. Então, é isso que
é a voz do Espírito? A voz do Espírito é uma ferramenta poderosa para a vida espiritual. Então, é uma ferramenta que a gente usa para comunicação com Deus, que vai ser poderosa na nossa vida. Essa comunicação não tem como a gente não mudar, tá, pessoal? Oferecendo orientação, conforto, inspiração para aqueles que estão dispostos a ouvir e seguir. Então, você tem que estar aberto para, disposto a ouvir e seguir essas instruções. Se você endurece o coração, não quer, Deus não vai forçar você, tá? O Espírito Santo, ele não vai... Ele tem poder para fazer isso? Tem, mas ele não vai fazer. Porque é um espírito muito educado, tá, pessoal? É o Espírito mesmo de Deus que está na nossa consciência. Ele vai falar com você, vai convencer você, vai mostrar as coisas, tá? Vai começar a abrir seus olhos. Mas se você disser, não quero, o Espírito não vai forçar você, tá? Você tem que estar disposto a ouvir e seguir essas orientações, tá? Aí ele fala, a voz do Espírito Santo é a presença silenciosa, mas poderosa que nos guia e transforma. Reconhecer essa voz é o segredo para mudar a maneira como vivemos nossa vida diária, nos ajudando a tomar decisão mais sábia, encontrar paz em meio ao caos, né? E nos aproximar de Deus. Então, a gente ouvir a voz do Espírito Santo, é uma presença silenciosa. Ela está na nossa consciência, pessoal. Está aí silenciosamente. Ela vai falar quando você entra na frequência dimensional. Se você está no ego, o Espírito Santo não vai falar assim com você. Às vezes vai usar uma pessoa que está em conexão para passar a mensagem. Aí quando você ouve aquela mensagem de um pregador, de uma pessoa, começa a tocar no seu coração aí, quer dizer que o Espírito Santo está falando com você. Olha aí, ó, eu estou usando a pessoa para falar com você, olha, se conserta, ouça aí, venha para Cristo, obedeça a frequência aí. Ele está falando. E às vezes já fez isso aqui várias vezes comigo. Teve uma pessoa do meu canal que ela disse, nossa, irmão, não era você. Na hora que você falava, chega o coração ardia, né? Chega o coração, tocava mesmo. Teve pessoa até que chorou assistindo o meu vídeo. O que é isso, pessoal? O que é isso? É esse espírito, ele está convencendo você. Está limpando, ele quer trabalhar dentro de você. Mas se você disser que não, ele não vai fazer o trabalho. Você tem que se abrir. Então, aquele toque que você sente, você chora na hora que vê a mensagem, é o Espírito de Deus tocando em você, ele está aí com você. Ele quer tomar primazia, ele quer orientar você. A intuição ele quer. Então, isso acontece muito quando a pessoa desperta a consciência. Por isso que eu estou aqui, porque tem muitas pessoas dormindo ainda, espiritualmente, né? Eu preciso despertar para ela ouvir a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito Santo. Ela ouvir a intuição dela e começar a guiar a vida dela, pessoal. Não sou eu que vou guiar a sua vida, é o Espírito de Deus, tá? Eu só estou como um orientador, se eu estou me colocando na posição para ser usado pelo Espírito para orientar aquelas pessoas, despertar aquelas pessoas. É só isso. Mas quem vai guiar você a sua vida é o Espírito. Se você permitir, ele vai ajudar você a tomar decisão sábia, encontrar paz. Você vai ter paz no meio desse caos aqui, desse mundo, tá? A gente está vivendo a nossa vida diária aqui, nesse caos, e a gente vai nos aproximar de Deus.
é esse Espírito também que faz a aproximação com o Criador. Entende, pessoal? Deu para entender ou não? Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala, o Espírito Santo é um guia que nos dá clareza em momentos de incerteza e nos oferece conforto em tempos de dificuldade. Então, por isso que às vezes as pessoas vão buscar Deus é no tempo da dificuldade. Aí o Espírito aparece aí, essa voz aparece e a pessoa desperta para que oriente a pessoa. Tá? Porque as pessoas não vêm na boa, pessoal, para a espiritualidade. Ninguém vem, tá? Só vem quando a parada tá... O caldo tá engrossando aí, tá? O pirão tá engrossando, aí com as coisas que tá acontecendo aqui na Matrix, aí as pessoas vêm. É assim, é no tempo de dificuldade. Quando aprendemos a discernir sua voz, podemos viver uma vida mais plena de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem que aprender a discernir o que é a voz do Espírito de Deus. Por isso que os apóstolos foram usados pelo Espírito de Deus para deixar as escrituras aí. Os apóstolos, os profetas, então, para deixar escrito, porque através daquele escrito é o que o Espírito Santo vai fazer com que você entenda ali, para você ser dirigido à sua vida. Porque se você ouve uma voz aí, mas ela não está de acordo com o que os apóstolos, com o que Cristo está falando, é uma voz estranha, é a voz do inimigo, tá? Cuidado, tá? Cuidado, vocês que são sensitivos, médios, viu? Cuidado com isso, tá? Tem que estar de acordo com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos. É por isso que Cristo e os apóstolos e os profetas são o fundamento da espiritualidade. Você tem que ver isso. Por isso que eu trago aqui o estudo e trago lá o pensamento de Cristo e dos apóstolos, que está nas Escrituras. Você entende agora aquele cidadão que queimou a Bíblia, pessoal? A besteira que ele fez, por ele não ter a direção do Espírito de Deus? E aí, o que é que aconteceu com ele? Aconteceu algo mal, né? Ele foi encontrado ele morto. Não faça uma besteira dessa, tá, pessoal? A Bíblia ali tem coisas inspiradas por Deus para dirigir a nossa consciência, pessoal. Não faça um negócio desse, tá? Não está entendendo? É isso, não estou entendendo. O que é que quer dizer? Busque a orientação. É o Espírito mesmo de Deus que vai guiar você, pessoal. Aí ele fala, o Espírito Santo é o nosso defensor. Graças a Deus. Nosso advogado. Aí você está precisando de advogado? E nos ajuda a entender as Escrituras. É ele que vai fazer que a gente entenda a ler as Escrituras. Entende? E se você não tem o Espírito de Deus, você vai ler as Escrituras e vai ficar perdido, como muitos estão aí perdidos. Eu sinto muito, tá? Você precisa desse guia, você precisa o Espírito, mas isso, seu coração vai ter que se abrir. Não vai ter nada no coração, apegado a nada. Entende porque eu falei lá no começo do apego? Por causa disso. Então, ele é o nosso defensor, nosso advogado, e nos ajuda a entender as Escrituras. A amar mais profundamente, então, os homens, os irmãos, e ser testemunha viva do amor de Cristo. Então, ele vai nos ajudar a isso, a gente ser uma testemunha viva do amor de Cristo. Porque ele vai nos lapidar, o Espírito, para a gente transmitir o amor de Cristo, né? É o Espírito. Foi por isso que os apóstolos conseguiram transmitir esse amor de Cristo, tá?
E aí foi por isso que eles foram chamados cristão. A palavra cristão vem disso. Porque os apóstolos lhe transmitiram a essência, o amor de Cristo. Os outros irmãos aí viram, nossa, é o amor de Deus, o amor de Cristo está na vida dos apóstolos. Entende, pessoal? Aí o que mais? O que mais que ele fala aqui? Aí ele fala, assim como a ressurreição de Cristo trouxe esperança e transformação, a voz do Espírito Santo pode trazer uma mudança profunda em nossas vidas. Então, ele, além de ele guiar, orientar, o Espírito Santo, ele vai, se você ouvir a voz do Espírito, vai trazer para você mudança na sua vida. Você começar a ser guiado por essa intuição, essa voz interior, essa voz do Espírito Santo. Ele vai, além de guiar você, ele vai transformar você. Entende, pessoal? Tá acompanhando? Tá difícil de entender as coisas? Ou não? Tá entendendo aí? Aí ele fala, aqui estão algumas maneiras de reconhecer a voz que está sempre a nos guiar. Então, ele vai dar algumas maneiras, né, de você, então, alguns sinais de você reconhecer, fazer para você ser guiado por esse Espírito de Deus. Cadê? Primeiro, silêncio e oração. Então, tem que ter silêncio e oração, pessoal. Entrar numa frequência boa. Na maioria das vezes, a voz do Espírito Santo é suave e tranquila. Então, foi isso que eu ouvi de manhã, tá, pessoal? Me acordando, uma voz suave e tranquila. Nossa, aquela voz era uma voz de autoridade, pessoal. Uma voz assim, tranquila, suave, falando assim, me acordando, tá? Então, uma voz suave e tranquila. Encontra momento de silêncio e oração diariamente é essencial para ouvir sua orientação. Então, quando você é uma pessoa que se dedica a momentos de silêncio, né, através da e ali a oração, você orando, o Espírito de Deus ele vai começar a falar com você de várias maneiras, tá? Não necessariamente como me acordou de manhã, tá? Não necessariamente, tá? Mas ele pode estar usando alguém, ele pode estar intuindo você em alguma coisa, você sente um impulso, uma sensação para fazer algo, para orar mesmo, para ler a Bíblia. Você começa a ter desejo dessas coisas espirituais. E isso é o Espírito de Deus lhe forçando. Entende? Aí o que mais? Segundo, estudo das Escrituras. Então, tem que estudar, né, pessoal? Por isso, é o que a gente está fazendo aqui. Daqui a pouco eu vou trazer aqui os versículos aqui da Escritura, né, da Bíblia, para a gente estudar aqui sobre esse tema aqui, a voz do Espírito. Então, estudo das Escrituras. As Escrituras é a palavra de Deus. Então, tem ali nas Escrituras, existe a palavra de Deus, pessoal. E através dela, o Espírito Santo fala conosco. Então, através da palavra ali, por isso que eu estou falando aqui, tem muitos aí fazendo lives, tá? Até gente que se diz que é evangélica, mas não vai lá ler, pessoal. Ele traz um tema, né? Um pensamento, mas leia. Da onde você está tirando esse pensamento? Está de acordo com Cristo, com os apóstolos? Então, prove. Você pega lá, coloca os versículos e vai falando. É o que eu faço aqui, pessoal. Eu provo aqui. Eu vou lendo. Vocês vão lendo aqui comigo, ou vocês não leem aí, pessoal? Vocês leem, vocês escutam eu lendo aí? Então, eu leio. Capítulo tal, versículo tal. Não é assim que eu faço? Todo santo dia aqui que a gente está gravando um vídeo, é assim que eu faço. Então, porque ali o Espírito Santo vai falar o coração. Ler, meditar nas Escrituras, nos ajuda a discernir a vontade. Vai nos ajudar a discernir
qual é a vontade de Deus, o que é que Deus realmente quer nos dirigir. Então, aquele que é espiritual, aquele que é de Deus, ele tem que ler as escrituras, ele tem que ir na direção do que Cristo, os profetas e os apóstolos estão falando. Se ele não está nessa direção, está fora. Está fora. Você está ouvindo outro espírito aí, tá? Que não é de Deus, tá? Esse é o problema, tá? Porque, por exemplo, você pode até... veio um ET, veio um mentor, um anjo. Por isso que até o apóstolo Paulo fala, né? Mesmo que um anjo, né, traga outro evangelho, né, a gente não pode ouvir, porque o evangelho que foi confiado aos apóstolos. Cristo confiou aos apóstolos. Os anjos queriam vir trazer a mensagem da boa nova do evangelho, mas não foi permitido para ele. Então, se ele vir algum anjo aí trazendo, isso é anjo caído, tá? E não dê ouvido a esse espírito de anjo aí. Tá querendo desviar você da verdade. Entende, pessoal? Então, tem que ler. Então, tem que ler, meditar, para você discernir a vontade de Deus. Que mais? Terceiro, paz interior. Então, você sente a paz, né? A voz do Espírito geralmente traz sensação de paz. Se você sente paz ao tomar uma decisão, é um bom sinal de que está sendo guiado pelo Espírito. Então, quando você toma uma decisão ali e você sente paz, então está de acordo com o que o Espírito de Deus estava querendo que você tomasse. Quando você toma uma decisão por caminho errado, o Espírito começa a lhe incomodar. Se você está fora da frequência, não está ouvindo o Espírito dizer, então ele vai usar alguém que está na frequência, né? Pode ser eu, pode ser alguém, vai usar alguém para falar com você. Para você tomar o caminho certo, a decisão certa. Então, é o cuidado do Espírito. Tá? Por isso que é bom a gente sempre estar ouvindo a intuição, na frequência da espiritualidade. Isso é verdade, isso é de Deus, né? A gente está ouvindo, tá, pessoal? Tomar aqui um gole de chá. E aí, tá entendendo tudo que eu estou falando ou não está entendendo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Quarto sinal, né? Sabedoria e conselho. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem sabedoria e conselho. Você sente nele. O Espírito Santo pode falar através de outras pessoas. Buscar um conselho de pessoas sábias, que têm uma vida de amizade com Cristo, né? Pode ser uma maneira de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se você ainda não está na frequência, né? Não está tendo essa intimidade, o Espírito ainda não está lhe guiando. Então, buscar a orientação daquela pessoa que está em conexão com o Espírito de Deus, com Cristo, aquelas pessoas que estão dando conselho sábio, né? Teve uma pessoa que disse, nossa, que sabedoria é essa que você está passando aí? Que conselho sábio você está passando? Teve uma pessoa que escreveu isso aqui no meu comentário. Então, por que ela percebeu isso? Isso é o Espírito de Deus, tá? Me guiando aqui. E às vezes eu nem percebo, tá, pessoal? Eu só venho perceber depois. Às vezes você como meu espelho, né? Você como meu espelho, você vem trazer esses feedback para mim. Aí depois que eu me toco, eu digo, nossa, eu fui usado pelo Espírito e nem percebi, nossa. Ou então, às vezes, quando eu acabo de gravar aqui, eu vou passar o vídeo, né? Para ver se teve algum erro, alguma coisa. Aí tem hora que eu percebo, eu digo, nossa, como foi que eu falei isso aí? Entende? Por isso que eu falei lá no começo. Na hora que começa lá, não tem roteiro, tá, pessoal? Aqui não tem roteiro. Aqui começou, o Espírito vai começar a fazer o trabalho dele. Porque essa obra não é minha, eu já disse a vocês aqui, não é minha, tá? Então, é ele que está bancando todas essas coisas aí.
É ele que vai bancar isso, tá? Ele só está me usando como instrumento. O meu corpo, né? As minhas coisas, as minhas funções aqui cognitivas, ele está usando isso. Entende? Não é minha. Então ele vai usar, então, pessoas, né? Saiba que tem uma vida de amizade como Cristo, um diretor espiritual. Então essa pessoa vai ser como dar direcionamento espiritual. Pode ser uma maneira de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas você tem que o quê? O que é que a Bíblia ensina lá? Me coloque à prova. Coloque para ver se o Espírito de Deus está me guiando ou então é um espírito de engano. Você tem que colocar à prova. Tem muita gente aqui que está me colocando à prova. Tá certo. Você está correto, pessoal. Agora, eu fico olhando é que vocês não fazem isso com outros pregadores. Aceita lá as coisas, tudo que eles falam. Aceita lá, tá lá na igreja dele. Você não quer questionar ele para ver se ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus, tá? E a própria Bíblia manda falar isso. Manda fazer isso, né? Aí outro sinal, quinto, sinais e circunstância. Às vezes Deus usa a circunstância ao nosso redor para nos guiar. Então, ele às vezes usa para guiar a gente para a verdade. Preste atenção aos sinais que ele pode estar enviando através de situação da sua vida. Então, é o sinal, às vezes, que o Espírito Santo dá, às vezes, sincronicidade, né? Números iguais. Então, situações que você percebe que aquilo o Espírito de Deus está trabalhando. Então, ele dá sinais e começa a tocar em você. Entende, pessoal? E o que é que você vai ver? Esse sinal vem do seu espírito, você coloca a prova, tá? Coloca a prova. É para eu fazer isso, Espírito Santo. Vem das isso, você tem que fazer a prova, tá? O Espírito Santo vai dar um sinal de que aquilo foi ele que está dando um sinal a você. Entende, pessoal? Tem que fazer isso. Aí ele fala, o que mais? Muitas pessoas ao longo da história e ainda hoje testemunha a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, né? Desde o longo da história, tá? Que o Espírito Santo está aqui na humanidade, que Cristo trouxe esse vínculo, né? Quando você entra na frequência de Cristo, você vai ser recebido o Espírito Santo. É o que os apóstolos falam: arrependei-vos e crede no Senhor e receberei o dom do Espírito Santo. Então você tem que entrar na frequência. Arrepende, né? Arrepende da frequência, da maneira que você está indo. E agora deixa o Espírito Santo te envolver. Tem até a música aí né? Os evangélicos. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Aí o povo fica assim, né? Na igreja, né? Fazer a glória de Deus aqui descer. Ô, glória, glória, glória. Não é assim que eles ficam aí na igreja? Tá? Mas o Espírito Santo não é isso, só ficar lá. O Espírito Santo, ele trabalhando silenciosamente. Você viu falar lá? O Espírito Santo de Deus trabalha silenciosamente. Tá? Esses povos que ficam aí, né? Na hora que canta. Então, deixa o Espírito Santo envolver. Começar a guiar, mostrar o caminho da verdade para você. Porque ele também é conhecido como o Espírito da Verdade. Né? Foi o que Cristo falou. Quando o Espírito da Verdade vier, ele vai guiar você em toda a verdade. Então, precisa do Espírito. Então, até hoje, testemunha a ação do Espírito Santo em sua vida. Desde do primeiro discípulo de Cristo, que foram transformados e fortalecidos para levar o Evangelho ao mundo. Então, desde de lá, tá, pessoal?
os apóstolos foram usados pelo Espírito, né? Escreveram, deixaram as escrituras aí para a gente testemunhar de que o Espírito Santo estava usando ele. Nossa, pessoal. E aí eu fico muito triste. Aí eu vejo um camarada que foi para rede social dele queimar a Bíblia, pessoal. Pelo amor de Deus, pessoal, não faça isso, tá? Não faça isso. Isso não vem do Espírito de Deus, tá? Não faça uma coisa dessa. Você, for usado pelo Espírito Santo ali, deixe aquelas coisas escritas e eles, sangue, tá? Sangue inocente foi derramado ali muito, mas para deixar isso para a gente agora, e as pessoas estão fazendo isso, não pode, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito grave, é uma blasfêmia muito grave, tá? Aí ele fala, até os cristãos modernos, né, hoje, o Espírito Santo continua a operar milagre e mudança em nossas vidas. Então, aqueles cristãos, primeiro foi os apóstolos, né? Ali tinha um grupo ali que estava crendo em Cristo, né? Entraram na frequência de Cristo, então os antigos foram usados e tem agora os cristãos, essas pessoas que creem em Deus hoje, né? Estão despertando a consciência, são as pessoas que creem na modernidade hoje. E o Espírito Santo continua a operar o milagre e a mudança na vida de muitos aí, tá? Basta permitir esse trabalho do Espírito. Aí ele fala, a nossa consciência é a voz do Espírito Santo. Então, quando muitos falam que é a voz da consciência, né? A voz interior que está falando com a gente, quando a gente ouve a voz interna, né, pessoal? Então, a nossa consciência é a voz do Espírito Santo. Está falando na nossa consciência o Espírito. Uma voz sutil, né? Tranquila, penetrante e regeneradora. Então, quando for aquela voz meia braba, tá, pessoal? É espírito de engano, tá? E a pessoa, para ouvir essa voz, não é qualquer pessoa. Tem que estar numa frequência bastante boa, tá, pessoal? Porque se você estiver numa frequência negativa, você não vai ouvir espírito. Você vai ouvir os espíritos de engano aí. É o que aconteceu com muitos líderes, tá? Desviaram, começaram a ouvir essas vozes de engano. E a bagaceira tá aí, tá feita, tá? Esses camaradas sendo usados por esse espírito e eles nem percebem, tá? O maligno tá intuindo ele para fazer coisas, tá? Maldade, mas o que a escritura está mostrando? Que é diferente a frequência, aquele que ouve a voz do Espírito. A frequência é diferente. Mas as pessoas, ele não consegue ver, porque cega logo ele, né? Para não entender as escrituras, para ele não ver a glória de Cristo, né? Que é através do Evangelho. Então cega ele. É por isso que diz lá que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Então cega ele não consegue ver e nem ouvir a voz. Por quê? Ele está em outra frequência e o espírito tem outra frequência. Aí quando na humildade e na oração aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós, e não a voz da nossa emoção, da nossa empolgação, né? Que é a voz da emoção, é a voz do ego, né? Da empolgação, a voz do ego. Começamos a aceitar como projeto de Deus. Então, começamos a entrar no projeto que Deus tem para a nossa vida. É quando você ouve essa voz, tá? Aí ele fala, então, por isso que ele fala, quando se
na humildade, então. Por isso que tem lá, segundo a Crônicas, né? Se meu povo, que se chama, se humilhar, orar, então tem que ter humildade, pessoal. Para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, todos esses que estão na soberba, o Espírito Santo não está, pessoal. Não pode. O Espírito Santo é muito sensível. Essas pessoas arrogantes, dizendo que faz, que acontece. E isso aconteceram com os líderes aí. Né? Muitos líderes de vários grupos ali. Então, se desviarem, então, qual é o espírito que entrou lá? Espírito da soberba, o espírito, sabe? Que está dirigindo esse líder e levando muitas pessoas a errar. Foi o que o apóstolo Paulo viu, né? Nos últimos dias, né? Muitos vão ser levados pelo espírito enganador. E é o que está acontecendo, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas o que é que você tem que ter? Humildade, você na oração se humilhar, né? Para que você ouça verdadeiramente o que o Espírito quer dizer. Não deixe que o ego fale coisas para você. É o Espírito, mesmo que esteja contrário àquilo que você queira fazer. Entende? É difícil, né, pessoal? Mas é isso. Aí ele fala, o ser humano possui uma capacidade da consciência de se comunicar, né, com Deus, né? Então, a nossa consciência, quando ela está na frequência correta, a Deus, ele começa a transmissão, ele começa a transmitir, começa a ter um relacionamento com a nossa consciência, tá? O Espírito de Deus, né? Essa característica presente em nós veio de Deus. Então, veio de Deus, tá, pessoal? Essa característica de a gente se comunicar com ele veio de Deus. Você começa a entrar na frequência, então, ele desperta a sua consciência para você entrar em comunicação com ele. Tá? Aí ele fala, afinal, o Senhor coloca em nós o potencial de racionalização que não foi dada a nenhuma outra espécie. Então, nenhuma outra espécie tem essa capacidade a conceder de se comunicar com Deus, tá? Da maneira que a gente se comunica, pessoal. Não tem outra espécie, é só a espécie humana. Ele se comunicava com Adão e Eva desde o princípio. Então, ele se comunicava lá com Adão e Eva, né? Desde o princípio. Que foi cortado essa frequência, tá? Quando Adão e Eva caíram. Não é isso a história? Ou eu estou errado? Pelo que eu li lá, a história é essa. Que eles caíram, né? Então, o que é que aconteceu ali? Eles morreram, caíram num sono profundo, que é a maioria agora da humanidade está nesse sono profundo, não consegue entender aonde está Deus, não sabe quem é Deus, né? Não tem comunhão com Deus. Então, desde de lá, de Adão e Eva, por isso que o ser humano está buscando essa conexão. Ele olha as coisas, ele sabe que existe um Criador, fala lá dentro dele, e ele quer ter essa comunhão. Desde lá o ser humano aí, a história conta aí, tá? Eu nem preciso contar isso, que a história conta que o ser humano desde lá vem tentando voltar essa comunicação, porque foi perdida ali. Então, o que é que Deus fez? Deus enviou seu filho, tá? Existe um caminho, seu filho, que é o caminho, a verdade e a vida, para que a gente entrasse nessa comunicação. Por isso que sem Cristo não existe comunicação com Deus, não existe espiritualidade. Mas tem alguns aí que parece que não entendeu ainda. Não está entendendo o jogo. Está ainda perdido, tá? Por causa de confusão de alguns grupos religiosos, tá? Por causa disso, desviando você da verdade.
Por isso que você precisa do Espírito, para guiar você. Tá? O que mais? Ele fala, o nosso Pai jamais teve a sua voz diante da humanidade. Contudo, o pecado proporcionou um ruído entre a comunicação de Deus para com o homem. Mas isso foi apenas um problema temporário. Diante desse quadro de separação, por causa da morte espiritual, foi o que aconteceu com Adão, tá? Que o cidadão disse, Deus mentiu. Quando Deus falou que Adão, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem, ele ia morrer, mas estava falando da morte espiritual. Aí o cidadão leu, né? Não, Deus mentiu, porque Adão, depois que ele comeu o fruto, ele viveu 900 e tantos anos. Ele não entende? As pessoas, quando vai ler a Bíblia sem o guia do Espírito Santo, é isso que acontece, essa confusão aí na mente, tá? Aí ele fala, o nosso Deus resolveu esse problema com a execução do plano redentor, protagonizado por Jesus Cristo. Então, foi através do Filho dele, Jesus Cristo, né? Que ele executou o plano redentor da voltar essa comunicação com ele, com Deus. Então, é através da frequência de Cristo que a gente entra em comunicação com Deus. É em Cristo. Então, sem Cristo, não existe comunicação com Deus, não existe espiritualidade. Esqueça. Existe espírito de engano que você vai se comunicar. Mas só é através do Cristo, porque temporariamente, né, a humanidade entrou em ruído entre essa comunicação. Entrou um ruído aí que a gente não consegue ouvir o que Deus quer. Por isso que ao longo aí da história da humanidade, os profetas Deus usava para trazer a mensagem do que ele queria. Porque o ser humano estava em pecado e Deus não conseguia se comunicar direto. Mas agora, se você está em Cristo, você vai ter uma comunicação direta com o Criador. Ninguém precisa dizer, vamos aqui que Deus vai falar comigo, eu vou falar com você. Não existe isso, tá? Hoje não existe mais isso. Foi quebrada a barreira. Se você está em Cristo, tá? Você vai ouvir aquele pregador que ele está trazendo a verdade da espiritualidade. Vai confirmar no seu coraçãozinho, tá? Quando não confirmar, é porque não é de Deus. Tá certo, pessoal? Nossa, ainda tem muita coisa aqui, pessoal. Já 58 minutos. Mas vamos parar aqui, tá? Vamos continuar na segunda parte, tá, pessoal? Nossa, eu falei demais. Foi... As horas passou quando eu vi. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Para a gente continuar essa segunda parte. Então, até a segunda parte, tá?